Bom dia a todos, espero que estejam todos bem, que essa semana tenha sido abençoada, como sempre é, e leve, né? Dentro do contexto das nossas provas diárias, que de um certo modo temos que passar. Vamos dar início à reunião do dia de hoje. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, pessoal, vamos dar início, né? E hoje o estudo é da primeira obra básica de Allan Kardec na codificação da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. Livro este, né, escrito em 1857. E aí, a nossa lição, ela vai ser uma continuidade, lembrando que no último domingo de estudo do Livro dos Espíritos, que foi há 2 semanas atrás, eu, de um certo modo, ou nós começamos já a fazer um estudo de uma lição aqui, que é a povoamento da terra Adão. Mas vamos refazer, vamos fazer as perguntas, né? E automaticamente o estudo em cima das respostas trazida pelos espíritos. E aí vamos lá, ó, povoamento da terra Adão. A pergunta é de número 50. A espécie humana começou por um só homem? E a resposta foi: não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Nós começamos isso no último domingo de estudo do Livro dos Espíritos. E é interessante porque nós levantamos alguns gatilhos com relação a essa crença de Adão e Eva. Inclusive, a partir da próxima pergunta aqui, nós vamos utilizar a inteligência artificial hoje, né? Dentre tantas que tem, mas eu abri aqui o ChatGPT e, inclusive, eu já fiz a indagação para a inteligência artificial, né? Sobre Adão e Eva, quem foram, né? E aí, agora mesmo, a gente já vai fazer um estudo em cima disso aqui também, tá? Pergunta número 51. Podemos saber em que época viveu Adão? E a resposta dos espíritos vem assim: mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aí teve um comentário de Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, com a teoria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Eu acho que é sempre um ponto muito interessante, porque todos nós, espíritos encarnados ou desencarnados, nós trazemos, de algum tempo, algumas crenças estruturais, né? Veja bem, desde criança, pelo menos eu posso dizer por mim, talvez hoje nem tanto, mas mesmo assim, a gente traz a cultura de Adão e Eva. E isso, de um certo modo, ela se tornou uma vertente estudada, uma vertente de crença. E nós podemos ver que, através do Livro dos Espíritos,
os espíritos validam a existência deste homem Adão. E olha que aqui no comentário de Kardec, ele traz até a questão de tipo assim, ó, de tempos em tempos, o planeta Terra, ele passa por esses cataclismos, né? Ou essas mudanças que podemos dizer naturais. Porque as mudanças que ocorrem na Terra, que por vezes são chamados de cataclismos, né? Esses momentos que nós estamos passando agora, como passa a todo momento, né? Passa muito, né? Vejamos bem o terremoto lá em Marrocos, um terremoto de uma magnitude muito alta, mas de tempos em tempos passamos por esses terremotos de magnitude alta. Os furacões já de algum tempo, já, né? Claro que cada vez mais estão ganhando mais força, mas que ocasionam algumas mudanças forçadas sobre o globo terrestre. Olha o Brasil, né? O Brasil, vamos dizer assim, né? É uma pátria muito, vamos dizer, não que o globo, o planeta não seja abençoado, mas nós temos alguns privilégios com relação a isso. Mas olha aí, ó, de vez em quando um ciclone vem e arrasta, e as provas e expiações para aqueles que se contextualizam, que estão ali vivendo. Eu estava até comentando com a Mirella, a gente começou a conversar a respeito disso, né? A Mirella falando que estava vendo as entrevistas, e olha só, as entrevistas com aqueles que estavam, né, naquela região do ciclone, e cada um dos entrevistados trazendo uma prova diferente. Porque nós somos assim. O resgate é coletivo, mas as provas são individuais. Então, nós perpassamos por essa situação. E aí a Mirella contando a entrevista de cada um, e cada um sentindo de uma maneira, né? São as provas. São as provas. Tirando todos aqueles que desencarnaram. Então, olha só, né? Olha como a situação, e nós passamos por esses instantes, e Adão, ele veio a surgir num desses instantes de mudança planetária, de mudança e readequação do planeta no qual estamos hoje aqui. E aí, eu fiz a pergunta para o chat GPT, né, a respeito de Adão e Eva. E o chat GPT, dentro dos conhecimentos que no decorrer do tempo ele foi alimentado, ele traz da seguinte maneira, ó. Adão e Eva, vou até colocar o óculos aqui. Adão e Eva são personagens bíblicos que desempenham um papel fundamental na tradição religiosa judaico-cristã. Eles são descritos na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis, que é o primeiro livro do Antigo Testamento. Segundo a narrativa bíblica, Adão foi o primeiro homem criado por Deus a partir do pó da terra. Eva foi a primeira mulher criada por Deus a partir de uma costela de Adão. Eles foram colocados no Jardim do Éden, um paraíso terrestre, onde desfrutaram de uma vida sem pecado e comunhão direta com Deus. No entanto, eles desobedeceram ao mandamento divino ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que lhes foi proibido. Isso resultou na queda da humanidade, introduzindo o pecado no mundo e levando a consequências como a expulsão do Éden, o trabalho árduo, a dor no parto e a mortalidade.
A história de Adão e Eva é fundamental para a compreensão da doutrina do pecado original na tradição cristã, que postula que todos os seres humanos nascem como uma natureza pecaminosa devido à desobediência original de Adão e Eva. É uma história que tem uma importância central na fé e na teologia cristãs e também é referenciada em várias outras tradições religiosas. É importante observar que a história de Adão e Eva é uma narrativa religiosa e não um relato histórico ou científico. As interpretações dessa história podem variar entre diferentes tradições religiosas e grupos religiosos. Olha que interessante, né? Isso é uma inteligência artificial dentro de conhecimentos alimentados, né, que chegaram até ela, e ela traz algo que faz muita veemência a alguns segmentos cristãos, né? Mas é importante falar que, independente do grupo religioso, nós trazemos isso de um certo modo, através das palavras lançadas, das histórias, né? A gente traz isso. Agora, uma coisa é fato. O pecado, ele não partiu de um homem, de dois homens, não partiu de um ser só, né? Nós sabemos que, e aí dentro do próprio livro dos Espíritos, que todo o espírito foi criado simples e ignorante, né? Simples na sua estrutura, no item mais simples que você poderia vir a, a ter vida mesmo, né? E ignorante porque veio, de um certo modo, desprovido de conhecimento. E aí, de um certo modo, a partir desse instante, a gente veio, no decorrer da vida, e quando eu falo vida, eu não estou falando só encarnada, eu estou falando da vida do espírito, adquirindo conhecimentos, né? Aumentando a nossa cota e o nosso leque de erros e acertos, né? E aí estamos aqui nós. E é importante falar que o que nós passamos enquanto provações e expiações é algo que nós mesmos viemos adquirindo no decorrer desse tempo aí, né? E isso não partiu. E eu acho que é importante citar isso, né? Porque o pecado original, conforme aqui nos trazido, né? Que é uma crença de algumas vertentes religiosas, ele partiu ali de Adão e Eva, mas ao mesmo tempo, quando Jesus Cristo veio até nós, ele pagou o nosso pecado, né, no mundo. Então nós temos esses picos, né, que tiram totalmente a nossa responsabilidade. Nós pegamos o pecado de uma outra pessoa e alguém pagou o pecado por nós, e aí, quer dizer, exime nós totalmente. O que se torna, dentro de um estudo de fé raciocinada, incoerente. Incoerente. A causa e efeito está em nós. Isso é fato. Agora, dentro de um estudo sistemático, analítico, sim, a doutrina espírita nos traz que existiu, sim, esse homem Adão. Mas não necessariamente no contexto que se apresenta, né? Então é importante, e isso é essencial, pessoal, que dentro da fé raciocinada nós tenhamos coerência. Coerência. Por isso que é inevitável o estudo de forma ilimitada para cada vez mais melhorarmos o moral e o intelecto
para que possamos ter coerência e conduta no decorrer de nossa existência, encarnado e desencarnado. Continuemos. E qualquer coisa eu vou deixar aqui pronto para qualquer tipo de pesquisa que venhamos a ter que fazer. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra? Opa, peraí, vamos lá. Ó. Diferenças físicas e morais. De onde provém isso? Pensemos. Olha, diferenças físicas e morais. Vamos falar da nossa vida? Quando um espírito vem a encarnar, ou reencarnar, passou-se sim um momento na erraticidade. Quando eu falo erraticidade, é o espírito naquele momento de transição entre uma encarnação e outra no plano espiritual. Nós viemos com algumas demandas de cuidado. Ficamos, de um certo modo, numa gestação que poderia ser considerado, vamos dizer assim, anormal, tá? Cerca lá de 40 semanas, né, na barriga, né, no útero da mãe, se alimentando através da mãe, né? A mãe tendo que já ter todos os cuidados por aquele feto ou por aqueles fetos que carregam, né? E aí reencarnamos. Aí viemos à vida. Através de um parto, que pode ser normal, pode ser cesariana, isso depende das provas que cada um tem que passar, tanto do espírito que está vindo quanto da mãe, né? São todas essas situações. E aí o bebê, ele vem 100% dependente de cuidados. Por quê? Sozinho ele não provê. A necessidade da mãe é essencial, a necessidade do pai também o é, e de todos aqueles que estão ali para cuidar do bebê. O bebê ele vai ser dependente por um bom tempo. Ele vai ser dependente entre esse estágio ali de recém-nascido, bebê, a primeira infância, ele vai ser dependente por um bom tempo. Isso é uma demanda deixada e compromissada com todos que fazem parte do contexto. Principalmente os pais ou os genitores, ou aqueles que vão realmente cuidar dessa criança. Sendo assim, repare, nós somos um espírito que viemos com necessidades extremas. Porque se assim não fosse, não estaríamos no planeta Terra. Então, nós temos necessidades extremas mesmo, tá? Entre um e outro, existem espíritos já mais evoluídos, os também missionários, né, e tudo mais. Mas, em regra generalizada, nós estamos indo e vindo a todo momento para melhorarmos mesmo. Então, nós temos essa demanda. Quando nós viemos e encarnamos, o papel dos genitores, o papel do pai, da mãe, né, ou qualquer outro agente protagonista na educação daquele ser que chegou, é essencial. Então, veja bem, nós temos que ter noção exata que nós temos que passar valores para as nossas crianças. Então, se uma criança nasce numa casa valorosa, nesse sentido, valores que primam a moral, né? É uma grande tendência que mesmo aquela criança que venha de outras encarnações com alguns vícios,
a gente consiga dar gatilhos e combustível necessário para que ela se torne uma pessoa melhor. Mas, para isso ocorrer, devemos também, com um esforço considerável, sermos melhores. Por que você está contando tudo isso, Angel? Porque reparem bem que ele fala assim, de onde vêm as diferenças físicas e morais? Eu estou citando a questão da moral, tá? A questão da moral, porque o espírito por si só, ele traz uma bagagem. E essa bagagem, por vezes, cheio de vícios. Então, essa vinda dele é para melhora, tá? Então, é essencial nós termos a noção exata do compromisso nós, enquanto responsáveis pelos nossos filhos e pelas crianças em geral, mas principalmente pelos nossos filhos, e, tá? Valor. Por vezes, de vez em quando, como eu sou da área da educação também, por vezes eu falo, né? Muitas das vezes, talvez, os genitores, eles querem terceirizar o papel da educação para a escola. A escola é questão de escolarização e aprendizado. Ela é um auxílio na educação das crianças. Na verdade, os principais responsáveis pela educação, principalmente moral da criança, são os genitores. Então não pode se terceirizar isso, né? Nós não podemos terceirizar isso. Pois não. Só fazendo uma parte aí. Pode falar. Tem uma colega da Silvia que mora em Uberaba, ela é professora. E ela sempre fala isso e isso gravou na minha cabeça. Na escola, a escola é responsável pela transferência de conhecimento. Educação você tem em casa. Isso. Que é justamente isso que você está falando. Tem pais que mandam o filho para a escola e acham que a escola vai educar o filho. Educação vem de casa, isso é responsabilidade da família. Isso. É isso mesmo, Fabiano. É isso. Ótima entrada aí. É isso mesmo. Por vezes, teve uma passagem que eu vi, Fabiano, que o pai para professora ou professor e fala assim, o que eu posso fazer para eu ajudar a escola na educação do meu filho? Aí o professor responde, na verdade é o contrário. O que a escola pode fazer para ajudar vocês, pais, na educação dos seus filhos? Então é isso. É o aprendizado, é o transmitir conhecimento, Fabiano, é isso, né? Claro, passar valores também, mas o principal valor é de casa. E aí nós temos dentro de um contexto de provas e expiações, um problema muito sério. Um problema assustador, diga-se de passagem. Porque, por vezes, a criança ela só quer ficar na escola. A criança ela só quer ficar na escola porque ela se sente melhor. Sente melhor do que ficar em casa. Olha que coisa. E olha que é umas coisas que, assim, que poderia até ser normal dentro de uma vivência humana. Mas, por vezes, quanto mais tempo a criança ficar na escola, melhor para os pais. Olha só, e é isso. É isso. É melhor para os pais para quê? Né? Sei lá. Mas então, é isso, é bem essa questão. Então, a responsabilidade nossa, aí eu falo de uma maneira generalizada, é muito grande. São exemplos a todos os momentos, são ações que a gente executa que eu não posso, eu tenho que tomar cuidado com quem nos veio com a demanda de responsabilidade que devemos ter. Então, dentro dessa pergunta, a gente está fazendo um estudo generalizado para entender a moral. Como que ganha a moral? Bom, a moral ele vem carregando um monte de vício, tudo bem, mas é nessa questão que trabalha-se a responsabilidade, né? Em cima de tudo que esse espírito venha a ter. E com relação à parte física, é interessante, né? Porque, veja bem,
O pessoal lá da Ásia tem uma característica diferente, né? Uma característica material corporal. Se você vai, por exemplo, ali nas partes geladas do planeta, né? E vamos citar lá o Canadá, a Rússia, as próprias geleiras por si só, né? E tal. Ali o corpo já tem uma demanda diferente. A estrutura física, né? Inclusive, essa estrutura física ela vem se alterando no decorrer do tempo, conforme demandas climáticas, inclusive. É necessário, né? Nós tivemos um dado estatístico que eu cheguei a mencionar aqui, que o planeta está passando por essas mudanças novamente, né? Até de forma pesada, pode-se assim dizer, que em 2022, dentro de dados estatísticos de calor na Europa, de forma direta ou indireta, quando eu falo direta ou indireta, é tipo assim, ele desencarnou por causa disso, ou ele desencarnou no decorrer do tempo por causa disso. Então, mais de 60 mil pessoas, de forma direta e indireta. Eu estou falando dado estatístico, de matérias, de tudo que veio trazendo isso. Por quê? Porque o corpo sofreu as consequências de uma mudança climática, cada qual com a sua prova e expiação para passar. Importante citar isso. Uma outra coisa importante também de entender, estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso, para melhorarmos como pessoa, melhorar moralmente, vigiarmos e orarmos, né? Termos atenção com relação às nossas realidades e mudarmos isso, né? Se essa realidade for agressiva. Mas é importante citar que essa questão até do corpo, ela se ambienta, ela se transforma em decorrência de alguns locais de vivência e também a sua realidade espiritual, a sua realidade que você já carrega, né? Então, vamos ver a resposta dos espíritos em cima disso. Vou fazer a pergunta de novo. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades das raças humanas na Terra? Olha aqui, do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se daria com duas crianças de mesma mãe que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. Olha só, engraçado, eu não havia lido mesmo, mas eu acho que é importante, acho que no decorrer do tempo que a gente vai estudando, a gente já vai meio que perpassando algumas condições. Olha só essa questão. A questão da moral, ela tem a ver diretamente, sim, com a casa que lhe acolhe devido à sua demanda espiritual, isso é fato. É fato também de falar que tem espíritos que vão vir mais endurecidos, mas que todo lançamento de ensinamento religioso é essencial. Mas é importante falar também que tem espíritos que estão vindo mais preparados que vão ser lição para os pais, né? É importante citar isso também. Olha que belo, né? É bênção de Deus tudo isso. É bênção de Deus. Essas oportunidades que nos foram dadas, foram oferecidas para nosso crescimento. É essencial nós entendermos. E é óbvio que quando a fé é raciocinada, quando a fé ela é baseada em estudos, né? Isso se torna o que Cristo quis nos falar da casa que é sustentada pela fundação de rochas, né? A gente não está na areia movediça, não. A gente está procurando a fé, que ela é sustentada por algo estático, algo que vai fazer realmente nós termos a firmeza, né? E aí é os estudos. São os estudos que cada vez mais a gente tem que estar fazendo, né? Por vezes a gente fala aqui, né? Como é importante o estudo, né? Como é importante o estudo. Olha só, olha que bênção. A bênção de
em pleno, né, uma pandemia, uma quarentena, que nós não pudéssemos ir a local algum, né, não poderíamos ir a templos religiosos e nada, mas olha só a tecnologia nos ajudando ainda na continuidade dos estudos, dos entendimentos, né, e tal. Então, Deus, dentro dos mecanismos do que nós temos que passar, sempre nos dá inúmeras condições e oportunidades para seguirmos firmes na fé. Pergunta 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? É interessante que a gente pode entrar até na história, né? Na história mesmo. Que coisa. É interessante, né? O planeta... A gente parte da existência do planeta, da existência do universo, né? Dentro de todas as engenharias divinas na construção, que nada foi jogado ao léu, né? Ah, houve uma explosão, cada coisa se jogou para um lugar e ficou parado ali, vamos dizer assim. Olha, gente, olha o nosso sistema solar, totalmente organizado, né? Cada planeta, cada qual, com a sua translação e rotação, tudo funcionando nos mecanismos divinos perfeitamente, ao ponto de se algo fosse um pouco do lado que não poderia ser, já ocasionaria, né, grandes mudanças, né? Então, olha só. Então, houve uma engenharia minuciosa. Ah, houve uma explosão, e tudo bem, houve uma explosão, mas uma explosão arquitetada, engenhada, todos os planetas ali, redondinhos, né? Tá tudo se organizando, uma grande estrela que é o Sol ali, como centro daquele sistema. Como que foi tudo jogado, né? Não foi jogado, né? Foi criado, foi, como falamos aqui, né? Uma engenharia, uma arquitetura muito, muito linda do nosso pai, que nos desse a condição que pudéssemos estar aqui perpassando de tempos e tempos para estarmos melhorando, né? E aí, Allan Kardec perguntou, vai aparecer em muitos pontos do globo? Olha, gente, eu acredito que, obviamente, sim. Vejamos as histórias. Vejamos as histórias. Quando a gente fala dos grandes descobridores, né? Que, na verdade, acharam as terras, já chegava, já tinha vida, né? Ah, mas essa é uma história moderna, Rangel. Tudo bem, mas não perpassava nas ideias dos grandes descobridores e colonizadores. Não passava na ideia, né, de encontrar. A gente vê séries e tudo mais, né, principalmente na Idade Média, né, onde você vê que quando eles encontravam terras, eles assustavam. Opa, terra à vista, terra à vista. Tava esperando? Não, achou, né? Achou. Mas engraçado, chega, tem vida, né? Rangel, Oi. é interessante isso que você está falando, que eu estou pensando aqui, naquela época, vamos dizer assim, a exploração no planeta era através de navegação só, não existia, não existia nada aéreo, não existia nada de rastreamento, não existia né, tecnologia nenhuma, né? Sim. Então, como que foram descobertos esses continentes e povoados ali existentes? Foi através de navegação, né? E olha que demorou também, porque, imagina, depois desses cataclismos, deve ter demorado, né? Até eles conseguirem inventar uma embarcação que levasse tão distante, né? Não, com certeza. Inclusive, Marley, dentro desse ponto que você falou, vou fazer
uma pesquisa aqui, e aí a gente vai comentar. Porque é isso que é bom. A doutrina espírita ela nos dá a possibilidade de estudarmos cada vez mais baseado em informações mesmo, e aí que é dentro da coerência que a gente vai tirando algumas coisas. Mas é importante você falar isso. Inclusive tem uma história, o Marley, e deixa eu ver aqui. Existe uma história que quando Colombo estava chegando nas Américas, que o povo que ali habitava, né, principalmente índios, né, não estamos falando do Brasil, não, estamos falando do descobrimento da América, tá? E é interessante isso, né, que eles falam que aquele povo, ao ver as caravelas chegando, eles não a enxergaram. É interessante entender isso. Como que não enxergou? Porque não estava neles no contexto que existia algo daquele tipo. Uma caravela, alguma coisa. Então, olha só, olha a condição espiritual desse pessoal. Então, ao ponto que mesmo a distância, lá no horizonte, eles já estavam chegando, é como se não estivesse chegando nada, porque eles estavam vendo uma coisa que até então eles nunca tinham visto e não acreditavam, né? Então, olha só, a condição espiritual, né? E aí, sabe que eu fiz a pergunta aqui agora? Porque existe entre nós, né, a história de Atlântida, né? A história do continente de Atlântida, que por vezes, né, em todos os seus mudanças planetárias, pode ter ocorrido alguma coisa realmente da Atlântida ter ficado submersa, né? E aí eu perguntei aqui para o mesmo chat GPT sobre Atlântida, né? Tendo uma visão material, né, gente? Uma visão material disso. Olha só. Atlântida é uma lendária ilha ou continente que, de acordo com a tradição, teria existido em algum ponto da antiguidade, mas não existe evidência científica que comprove sua existência. A história da Atlântida é mais conhecida por ter sido mencionada pelo filósofo grego Platão em seus diálogos Timeu e Crítias. De acordo com a descrição de Platão, a Atlântida era uma civilização avançada e próspera que teria existido cerca de 9.000 anos antes de sua própria época, ou seja, cerca de 11.000 anos atrás, a partir da nossa perspectiva atual. Ele descreveu a Atlântida como uma ilha localizada além das colunas de Hércules, que muitos associam com o Estreito de Gibraltar. Segundo a narrativa de Platão, a Atlântida era uma sociedade rica e poderosa, mas se tornou corrupta e foi eventualmente destruída por desastres naturais, incluindo terremotos e inundações, afundando no Oceano Atlântico. No entanto, a maioria dos estudiosos e cientistas considera a história da Atlântida como uma criação literária de Platão, possivelmente usada como alegoria para discutir questões políticas e morais de sua época. É importante falar isso, porque olha só, aqui para trás ele cita que era uma sociedade rica e inteligente, né? Só que em demasiado momento ali se perderam, né? É bem uma contextualização que nós passamos de vivências humanas aqui na Terra, né? No entanto, a maioria dos estudiosos e cientistas considera a história de Atlântida como uma criação literária de Platão, possivelmente usada como alegoria para discutir questões políticas e morais de sua época. Até o momento, não há evidências concretas que confirmem a existência real de Atlântida, e ela é amplamente tratada como uma lenda ou mito em vez de um fato histórico comprovado. A busca pela Atlântida continua sendo um tópico de interesse na arqueologia e na cultura popular, mas nenhuma descoberta substancial foi feita para corroborar sua existência. Interessante isso, né? É bom a gente entender um pouco das histórias que nos rodeiam, né? Porque veja bem, porque se aconteceu que Platão realmente contou essa história para os seus naquele momento,
Lembra muito Cristo contando as parábolas, né? Para entender. Eu tenho que contar a historinha para você entender que esse caminho que você faz talvez não é o correto. E aí nós, como crianças ainda espirituais, necessitamos de muitas vezes de histórias que nos orientem e nos norteiem para ser um pouco melhor, né? Interessante. Isso aí me deu agora esse gatilho quando você veio trazendo isso, o Marley, porque, olha, é óbvio que a criação do globo ali, provavelmente nós tivemos vários pontos povoados, cada qual com as suas características e necessidades. Era necessário isso, né? Ainda mesmo vindo oriundo de um planeta que nós estivemos no estágio de mundos primitivos, né? E depois perpassamos para o estágio de mundos de provas e expiações. Vamos lá. A pergunta é: o homem apareceu em muitos pontos do globo? E a resposta trazida pelos espíritos é sim, em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos, e nós bem o sabemos, né? Principalmente aqui no Brasil, que etnicamente nós somos um conglomerado de raça, né? Somos uma junção de raças aí diferentes. Temos uma pergunta dentro da pergunta, né? 53A. Essas diferenças representam espécies distintas? Essas diferenças é interessante, é como se, ó, esse aqui é ser humano e esse aqui não é ser humano. É isso que está querendo falar, né? Olha, aí nós entramos num outro assunto. Tristemente, nós temos alguns humanos que acham que outros não são seres humanos. Mas aí é a condição e a realidade do espírito. Sabemos bem que no decorrer da história, e aí sim com fatos reais, nós tivemos várias atrocidades. Eu não vou voltar nem na época mesmo da vivência do Cristo por si só. Mas olha só, as histórias das guerras mundiais, mas principalmente da Segunda, na onde se havia a dizimação de povos por não serem considerados evoluídos. Então, de tempos em tempos, a gente tem isso. Nós temos a segregação de todos os tipos. Segregação religiosa, segregação racial, que faz com que algumas raças não sejam tratadas como humanos. Podemos remontar à escravatura, aos escravizados, né? Olha só. Então, é óbvio que ser humano é ser humano, mas temos olhares, vícios no decorrer desse tempo diferentes que segregam. Então, olha só, a pergunta dentro da pergunta é: essas diferenças representam espécies distintas? Resposta: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? Né? Olha, interessante isso. Banana é banana. Mas tem a maçã, tem a nanica, tem a prata, mas banana é banana. É interessante nós fazermos esse tipo de analogia para entender. Olha, eu sou ser humano. Hoje eu estou pardo. Amanhã serei branco. Depois de amanhã serei, e aí lembrando, gente, estou utilizando as contextualizações de vocabulário que se utiliza nos dias de hoje. Amanhã serei preto. Depois serei amarelo. E aí isso demanda das minhas necessidades. Tá? Então é importante. Já também, provavelmente, participei
e, se assim for necessário, dos povos indígenas, né? Então, nós temos essa variação pela necessidade de experiências humanas que necessitamos ter, conforme demanda que eu preciso melhorar, principalmente moralmente. Nos atentemos a isso. 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Olha, eu não sei ainda o que os espíritos vão falar para Kardec. Mas a questão do fraterno, dos irmãos, é porque todos nós somos filhos de Deus. E olha, o cachorrinho é nosso irmão também. O gatinho é nosso irmão. Os animais, os insetos, são todos irmãos. Então não é a questão de espécie que vai fazer isso ser diferente. Vamos ver o que os espíritos vai falar para Kardec. Kardec estava na função dele, de pesquisador, de educador, de homem que retrataria todas as ânsias de conhecimento dos seres humanos. Ele está no papel dele. Graças a Deus, tivemos um Kardec nessa missão. Porque ele nos deixa muitos itens claros. Então vamos lá, ó. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus. É isso. Não tem outra coisa. Porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. E qual que é o mesmo alvo? A evolução plena. Espíritos de mundos celestes, espíritos dispostos a estar ajudando, a estar colaborando com as engenharias de Deus, né? Só que continua. Ah, sabia, não teria outra. Olha o que os espíritos falam para o Kardec. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Mas é óbvio, Kardec ele tinha que fazer isso mesmo. É que os espíritos eles vão alcançando um patamar de evolução. Eles são muito taxativos, né? Vejamos bem, até Emmanuel, que a gente estuda, né? Eles vão... Eu ainda comentei hoje. É próprio de espíritos ainda infantis que somos dentro da evolução. Crianças birrentas ainda, que precisam chegar espíritos evoluídos para, opa, vamos com calma, vamos pegar firme. É isso que os espíritos fazem. Não estou falando do pai e da mãe que chega de um certo modo, pai e mãe humano, né, aqui, né, nesse contexto, né, no grau de evolução nosso, que chega talvez de uma maneira inadequada. Não estou falando disso. Os espíritos, ele vem com a hierarquia e o respeito moral para nos dar o direcionamento necessário e, por vezes, talvez sim, de uma maneira mais rústica, né? Opa, vai com calma. Jesus, mesmo na sua doçura, ele tinha que falar por vezes mais firme. Como naquele momento que ele chega para os discípulos e falou: ô raça incrédula, tem pouca fé, né? Tem que chegar aqueles momentos que tem que, ó, eu conto historinha, mas, opa, peraí, aí você tem que fazer assim, ó. Até por quanto tempo haverei de estar com vocês? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Tem hora que ele tem. O Jesus ele teve que falar mais de maneira mais, né?
firme. E assim são os espíritos de uma escala mais evoluída, talvez não ao ponto de Jesus, mas uma escala mais evoluída perante a nós, que já tem grandes ensinamentos e grandes, vamos dizer assim, caminhos para nós estarmos melhorando. Agora são 11h31. Como toda reunião de estudo que nós fazemos aqui do Livro dos Espíritos nos possibilita, tem uma próxima lição aqui. E eu vou começar com ela e somente com uma pergunta, porque já vai dar um gatilho para daqui 2 semanas nós estarmos continuando. A lição agora, dentro, né, desse capítulo aqui, é interessante que eu estava falando de Adão, mas essas últimas perguntas que eu fiz eram de uma outra lição, que é a diversidade das raças humanas, viu, gente? E eu esqueci de mencionar. Diversidade, porque teve, 2 perguntas do povoamento da Terra, Adão. Essas últimas 4 aqui, das 52 até a 54. Falei, Rangel, as últimas 4 perguntas, 52 a 54, não seria 3? Porque teve uma pergunta dentro da outra também, lembra, né? Então, essas últimas 4, 52, 53, 53A, né? Tá certo que a 53A é uma continuidade de ideia da 53, mas é uma pergunta também. E as 54 são da diversidade das raças humanas. A lição 5 são a pluralidade dos mundos. E aí nós temos conversa pra caramba a respeito disso, porque a nossa visão, e aí quando eu falo nossa, eu agrego os 8 bilhões encarnados e os tantos outros desencarnados que fazem parte dos mecanismos reencarnatórios da Terra. Por vezes, dentro de um olhar pequeno, nós achamos que nós estamos, né? A gente sabe que existem outros mundos, a gente sabe que existem outros planetas, a gente sabe que existem estrelas, a gente sabe que existe, mas a gente acha que nós somos sozinhos. Né? O planeta Terra seria o único, né, povoado e tudo mais. Mas vamos lá, pluralidade dos mundos. E vamos ver qual que é o norte dessa lição. Vou fazer uma pergunta, estudaremos um pouco sobre ela e retomaremos ela na próxima reunião do Livro dos Espíritos. 55. Todos os globos que circulam no espaço são habitados. Pesado, hein? Pesado isso. Se a gente, dependendo, for fazer um estudo desse para pessoas que acreditam fielmente que só o planeta Terra é habitado, vai ter debate por um longo tempo. Então, a pergunta que Kardec faz é, bom, eu sei que existe mundo, eu sei que existe planeta, eu sei que existem outros locais, eu consigo, inclusive, visualizar alguns daqui, de onde que eu estou, né, mesmo que distante. E aí, Kardec pergunta para os espíritos, todos estes são habitados? Nós que já estudamos a doutrina espírita há algum tempo já, né, e pode ser que a gente já traga essas, né, essas informações de maneira mais claras, né, entre uma encarnação e outra, dentro das vivências que nós tivemos, né. Claro que os espíritos, eles vão trazer, sim, essa realidade, que sim, os planetas são habitados. Mas vamos ver mesmo a resposta deles. Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Olha, eu acho que dentro da experiência que nós temos, né? Mas estamos bem longe mesmo, né? Nossa, da inteligência, da bondade e da perfeição. Nossa! Olha, e aí os espíritos continuam. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes
e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. O que é isso, em outras palavras? É o que os espíritos vão vir falando agora. Orgulho e vaidade. Que é por isso que nós estamos aqui, né? Nesse looping de encarnações, desencarnações, reencarnações. Por isso. Orgulho e vaidade. E egoísmo, né? Creem que Deus criou o universo somente para eles. Olha, outro ato falho. Quantas vezes que a humanidade para, nem se for 10 minutos, para contemplar as belezas das estrelas, dos mundos, quantas vezes, né? Então, até essa contemplação, que seria um presente de Deus perante nós, entre aspas, os únicos, né, seres que habitamos esse planeta no universo, né? Até isso a humanidade está falhando. Porque quantas vezes que paramos para agradecer, por exemplo, as belezas vistas? E aí existe um comentário de Kardec. Deus povoou os mundos de seres vivos. E todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos o universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ser destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Esse é o comentário de Kardec, dentro de uma visão muito coerente, dentro de uma visão que nós devemos ter, né? Claro que nós vamos fazer o estudo, né, dos tipos de mundos, né, e tudo mais, entender, nós vamos conseguir nos enxergarmos, né, dentro dos estudos de posições de mundos, né, e tudo mais, mas a gente vai sempre além, né? O conhecimento, ele é ilimitado, a gente sempre pode ir mais, basta a gente saber fazer o caminho correto. Um ponto importante de considerar é a fé, considerada e chamada de cega, ela já não faz mais parte tanto do nosso contexto. Por vezes ainda somos habituados, sim, à fé cega, mas dentro de um estudo, isso vai se tacando por baixo e sim, essa fé se torna raciocinada, ela se torna fomentada na razão e não na emoção somente. Gente, querem comentar mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Inclusive, os amigos do YouTube, se quiser comentar também nos comentários, fiquem à vontade. Então, vamos partir para o encerramento. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Angel. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, que essa prece seja direcionada a todos os irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que passam
por momentos difíceis, pelos momentos de provações, de expiações, para os enfermos, para aqueles que estão passando por qualquer outro tipo de problema, né? E que tenhamos um domingo e uma semana abençoada, mais leve na limite do possível, né? Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marley. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Viviane. Obrigado, Mirella, Vitória e Rafaela. Obrigado aos amigos do YouTube que nos acompanham. Sejamos abençoados e sigamos em frente para cada vez mais sermos um pouco melhor que fomos alguns instantes atrás. Que assim seja. Que assim seja. Um ótimo domingo para vocês e uma abençoada semana, gente. Até Obrigado. domingo próximo, se Deus permitir. Que assim seja. Boa semana, gente. Obrigado, que assim seja. Bom domingo para todos e até domingo que vem, se Deus quiser. Até domingo que vem, que assim seja, Fabiano. Tchau, Tivanete.